Olá, amigos. Estamos novamente na TV GRU para apresentar o programa Mercado Imobiliário. Eu tenho o prazer de receber aqui o meu amigo Edu Vela. O Edu Vela, ele se coloca como professor. Eu já acho que ele é professor, educador, empreendedor e olha, e por aí afora, viu? Edu, é um prazer ter você no nosso programa. Roberto, um prazer é meu estar aqui, prestigiando esse novo momento, né? Esse retorno, na verdade, seu, né? As telinhas aí, um bom dia aí aos telespectadores e que a gente possa bater um bom papo aqui. Eu costumo sempre falar que, como professor, porque de fato é a minha grande vocação aí, mas a gente transita em todas essas outras áreas aí, sim. É por isso que eu falei, né? Eu queria começar esse programa dando felicidades e desejando muita saúde, muita paz, dinheiro no bolso, que é muito importante para que as famílias possam prosseguir no crescimento dos seus filhos e de todo mundo, né? Eu desejo de coração para vocês um feliz 2021. Peço que usem máscara, usem gel, mantenham o distanciamento. Isso é muito importante para a preservação da vida de cada um. Não só da sua, mas de quem está próximo de você, tá bom? Eu queria mandar um abraço. Eu brinco sempre, falo que a gente vive num esporte, nesse país como um todo, o povo tem memória curta, eu não tenho. Eu costumo lembrar muito das pessoas que fizeram o nome do nosso país correr o mundo inteiro. Um cara esquecido, nosso grande boxeador, Adilson Maguila, né? Ele costumava, em todas as finais de luta dele, ele queria agradecer, agradecia, né? Eu achava isso o máximo, de um brasileiríssimo ao extremo. Então vou maguilar. Queria mandar um abraço para o meu amigo, alguns corretores de imóveis que eu sei que têm ética e profissionalismo e correm muito em favor do crescimento da cidade. Roberto Lucato, o Miro, o Jarbas, a Edna, o Reginaldo da Fugita, o Douglas, o Ronel, são todos corretores classe A que têm o meu respeito. Vamos lá, Edu, me fala uma coisa. Como você vê a estrutura esportiva nos condomínios e a relação com os clubes e academias externas? A gente é amigo aí há não tanto tempo, mas a nossa proximidade, a gente encurtou aí os tempos que a gente ficou longe, talvez sem nos conhecer. E a gente sempre bate esse papo, né, Humberto? Assim, até o que teria a ver eu estar num programa, eu especialista no esporte, né? Estar num programa do mercado imobiliário, das imobiliárias, mas a gente sempre achou algum ponto de intersecção, né? E um deles é, de fato, toda essa modificação. Eu não consigo dizer quanto tempo isso ocorreu, Humberto, mas acredito eu que na última década, nos últimos 15 anos, né, os condomínios eles se atentaram para um aperfeiçoamento da área de esporte, da área de lazer, da área fitness, né, e da área de saúde, né. E eu sou do tempo que a gente frequentava muito clube, né? Os clubes, eu sou da Zona Norte, frequentava muito Guapira, né? Aqui em Guarulhos a gente tem grandes clubes, né? Nosso clube, Vila Galvão, Recreativo. As pessoas, era um lugar social mesmo e de prática de atividade física. E os condomínios começaram a se equipar de uma forma tão grande que também teve uma queda, né? Proporcional ao aumento dos condomínios nos clubes, né? Os clubes, as pessoas passaram a não ocupar tanto os clubes, até pela questão da segurança. Então, no seu condomínio, você tem uma academia, você tem quadra, você tem piscina, você tem sauna, salão de jogos, né? Eu que tinha filhos pequenos, hoje eu não moro em apartamento, mas morava, a gente deixava a criança lá embaixo, né? Super tranquilo. Né? Fora os condomínios de casa também, que aí tem outras possibilidades, né? Campo de futebol, né? Então, assim, eu acho que foi um boom nesse sentido, as pessoas passaram a ter acesso a esse equipamento e eu vejo que agora a gente entra numa outra fase, que é a fase da melhor utilização desses equipamentos, né? Porque uma coisa, eu brinco, é igual você comprar aquela esteira, achando que você vai treinar em casa, daqui a pouco ela já virou cabide já, né? Já vai pulando as coisas. Dobra e põe no canto. E daqui a pouco está no canto. É verdade. Então, às vezes, você tem uma grande academia dentro do seu próprio condomínio e não utiliza. Então, o que aconteceu nisso, né?
é porque faltava uma utilização sistematizada, profissional de educação física competente, né? Que pudesse orientar, motivar, conduzir e pudesse dar melhor atendimento às pessoas. Isso começou a acontecer, né? Com algumas assessorias especializadas em condomínio, né? Então elas proporcionam um bom profissional de educação física, né? E que desenvolve atividades diversas, né? Desde hidroginástica, em alguns clubes, em alguma condomínios que tem, até recreação, eventos, Natal, né? Agora na pandemia que a gente teve essas lives, músicas, né? Então tem de fato hoje um outro tipo de administração muito mais intencional, né? Você falou em condomínios, realmente, eu tenho uma afilhada e minha sobrinha, que é professora de educação física, e ela atende dar aula de natação no Parque Clube, na Vila Augusta. Então eu acho que foi muito importante colocar os profissionais de educação física dentro dos condomínios, realmente. Né? Quando eu estava achei na muito faculdade, legal. um professor, isso vamos falar 20 anos atrás, né? 21 anos atrás, um professor falou, ó, tá surgindo umas atividades nos condomínios, e aí eu lembro que eu fiz um projetinho e levei para Ilha da Madeira, né? Mas na minha inexperiência ali dos meus 19, 20 anos, eu acho que eu completei tanta carga horária que eu lembro do cara falar, mas aí o que paga o condomínio não tem direito a nada, né? Porque das 8 da manhã até as 10 da noite está tudo utilizado. Eu falei, pô, é verdade, tem que ter um espaço para o cara que não Do quer. morador, né? Morador, ele tá pagando, ele vai. Tem direito de fazer a atividade dele, o que ele quiser, né? É verdade. Mas há né? 21 anos atrás eu lembro dele falar isso. Falar, ó, pessoal, tá surgindo aí, né? Os condomínios estão se equipando, né? Baseado dentro até dos próprios condomínios, você acredita que a atividade física é imprescindível na melhor idade? Hoje eu até coloquei hoje no Face, né? O esporte faz parte da cura, né? Que cura, eu falo, né? Uma cura, e qual esporte, né? É que às vezes o esporte ele tem diversas ramificações, né? Mas basicamente tem três, né? Esporte e rendimento, que é esse esporte que a gente vê na televisão, que a gente vê nas Olimpíadas, né? Que é uma parcela bem pequena da população que chega nesse esporte, né? O esporte saúde, que é o esporte lazer, que é isso que as pessoas fazem no final de semana, corrida de rua, que é um esporte muito mais participativo de fato, né? Muito mais inclusivo, né? E o esporte educação, que é aquele que acontece na escola, que nós talvez falamos de esporte, você que já trabalhou com esporte, veio da escola, né? A gente praticou, né, as atividades na escola, eu estudei no Conselheiro. E dentro desse universo inteiro, eu vejo o esporte sendo uma das grandes pontes para que as pessoas, quando cheguem na melhor idade, na terceira idade, elas se mantenham ativas, né? Desde uma caminhada até pequenas corridas e até a gente tem alguns jogos, né? O jogo da melhor idade, que são jogos específicos para as pessoas que estão em determinada faixa etária, né? Então, assim, eu acho que esse tipo de esporte faz parte da cura, eu falo. Quantas pessoas que estão idosas, hoje ainda a gente tem as redes sociais, né? Mas mesmo assim ainda mantém o distanciamento das pessoas. Então eu acho que é o momento deles se reunirem, conversarem, se sentirem ativos, né? Se sentirem ainda pertencentes à sociedade, né? A gente tem um programa agora que chama CrossFit, que basicamente era a terceira idade, né? Assim, começou também por ela. E foi um grande evento, assim. Então, eu acredito muito que o esporte tem essa possibilidade. E aí, fora a parte emocional, psicológica, a parte física mesmo, né? Imprescindível que a gente se mantenha ativo, né? É verdade. Edu, com o Covid, como você vê os novos rumos do esporte? E justamente nessa frase que eu coloquei hoje, o esporte faz parte da cura, complementando a segunda pergunta sua, eu acho que ele passou, né, o esporte, a atividade física, a educação física, passou a entrar num panorama de serviços essenciais, né? E quando as pessoas de fato entenderem que aquele corpo mais saudável, menos inflamado, a gente brinca, né? Porque dependendo da alimentação que a gente faz, da falta de atividade física, sedentarismo, obesidade, falta de meditação, falta de sono, isso implica em um corpo não saudável. E um corpo não saudável está mais propenso a ter piores sintomas em relação ao próprio Covid, mas em várias outras doenças, né? Então a gente fica muito suscetível. Então, assim, acho que chegou o momento, de fato, das pessoas colocarem na sua rotina o esporte, colocarem na sua rotina a atividade física como um remédio. E eu brinco que não é injeção, né? Que você faz uma vez
e na semana e depois vai fazer só no outro No mês. outro Né? mês, não, né? Vai a remédio. Tem que ter uma continuidade. Você tem né? que ir tomando esse remédio. Né? Eu vim para cá ouvindo um audiobook e ele falava da saúde plena nesse sentido. A gente tem que incorporar na nossa vida a atividade física. Isso para qualquer coisa. O cara que deseja um grande sucesso na vida empreendedora, é necessário que ele tenha saúde física, né? Que o seu cérebro esteja oxigenado, que ele tenha novas ideias. É necessário que ele baixe o impacto um pouco, mesmo o impacto de pensamento, né? Mesmo que o esporte que ele faça seja de alto rendimento. Exemplo, triatleta, como era o Abílio Diniz, sempre fez atividades grandes, né? Então, assim, é necessário incorporar na sua atividade física, na sua rotina, atividade física. E agora, com a pandemia, ficou claro, assim, ficou explícito, né? Que é necessário a gente ter um corpo mais forte, né? Saudável. Mais né? saudável. É, porque o estresse, no caso, por exemplo, dos próprios corretores de imóvel, que tem ansiedade, aquela coisa que, sabe, o mercado é realmente parado, graças a Deus ele começou a aquecer, né? Começou a crescer novamente. Então, eu acho que é importante agregar realmente o esporte, a atividade física, né? Para que a gente possa se livrar um pouco por incrível que dessas pareça, coisas. Humberto, a gente tem quase que 7%, porque eu faço parte do Núcleo de Academias, um grande abraço ao pessoal do Núcleo de Academias, né? Que nós estamos falando de quase 5, 6% de pessoas da população brasileira que praticam atividade física dentro das academias, né? Então, assim, é muito pouco ainda a quantidade de pessoas que praticam atividade física, né? Por mais que a gente encontre alguns lugares de prática, como o Bosque Maia, 20 metros, aqui na nossa região central, né? Mas Praça das Estrelas, Fracalanza, outros lugares que as pessoas, no mínimo, caminham, né? E a gente vê uma quantidade grande, dependendo do horário, fala, ó, tem bastante gente praticando atividade física. Mas não é, né? A gente ainda tem uma quantidade muito pouca das pessoas que praticam atividade física, né? E a gente que está num país tropical, que tem a possibilidade de sair na rua mesmo, no sol. Né? É verdade. Né? Ô, Edu, vamos lá. Eu sou um apaixonado por futsal. Quando era garoto, como goleiro, tentei jogar futebol de campo, mas pela minha estatura e peso, tinha que ser mesmo goleiro de futebol de botão. E aí o futebol de botão também eu era muito ruim, eu acabei indo brincar de futsal. Qual foi a sua... Me fala um pouco da sua trajetória no futsal, que eu sei que você foi bom de bola. Eu sempre fui um praticante de atividade física e minha família vem do futebol, né? E o futsal é uma das maiores modalidades praticadas no Brasil, né? Toda escola tem uma quadra e que a molecada, nem que for com uma latinha de cerveja, de refrigerante, possam jogar. Na né? minha época era uma bolinha de meia. Bolinha de meia, papel, a molecada. Então você tem uma quadra e aí o futsal, o antigo futebol de salão, né? Que ainda existe futebol de salão, mas e que por uma questão política, a FIFA absorveu o futebol de salão e aí transformou em futsal, né? Então eu sempre fui um praticante. E aí, logo após logo após não, ainda me formando, me estudando ainda, fui convidado para assumir a preparação física do AD Alecrim, que é um time em Guarulhos, um dos mais tradicionais. Um abraço, seu Alecrim, ao Coloral, o pessoal lá que eram nossos times. E a gente foi bicampeão estadual. E daí, dessa experiência, eu fui para o IMPRO, tivemos alguns frutos lá. Da IMPRO eu comecei a atuar como técnico no Mackenzie, na Universidade Presbiteriana Mackenzie. E aí lá também eu fui pentacampeão paulista, fui campeão dos jogos internos deles lá, que é bem grande, Que bacana. né? Passei um ano lá de muitos títulos lá. E de lá eu fui para o Colégio Progresso aqui em Guarulhos e para o Suzano. E aí fui me aperfeiçoando nesse sentido. Enfim, do Colégio Progresso a gente foi disputando alguns campeonatos aqui e da forma escolar eu cheguei a ser campeão brasileiro, né? De futsal. E esse mesmo time das meninas a gente foi para disputar a Federação Paulista. E aí eu fui pentacampeão paulista também de futsal, nas diversas categorias, nas Olimpíadas Colegiais Guarulhenses, que é um dos maiores campeonatos da América Latina, né? Tive a possibilidade de ganhar todas as categorias, né? Que prazer que eu tinha de ir sábado e domingo viver dentro do Fioravante, do estádio da Ponte Grande, com a Olimpíada Colegial Guarulhense, né, Edu? Isso é a palavra que você falou, a gente vivia isso, né? Vivia como atleta, como aluno, como torcedor, torcia pro amigo, né? Então tinha caras lá da nossa época que eram jogadores, né? Já jogavam profissional, mas disputar Olimpíadas era diferente, né? Tinha um outro charme, né?
Eu tinha um amigo que me levou para o Homero, eu fui criado com ele, Toninho, irmão do Celso, do professor Celso Leme e da Edna, né? Eu fui criado na casa deles. E o Toninho jogou basquete no Corinthians, quer dizer, eu vivi esporte junto com esse pessoal. Eu lembro que o senhor Antônio um dia falou, leva o Betinho para ir tentar jogar basquete no Corinthians. E o Toninho ficou 5 anos lá. Rapaz, eu treinei uma semana e não dava, porque o meu tamanho eu não conseguia nem ser pegador de bola. Né? Mas eu acho muito importante. O Edu, vou pedir a licença, que eu vou pedir os comerciais. Até o próximo bloco. Eu mudei, você viu que eu pulei, eu gostaria de agradecer a Imobiliária Remax e a Cervejaria Pancada por acreditarem nesse nosso projeto na TV GRU. Ô Edu, como foi ser treinador de escola e clube simultaneamente? Tinha diferença de atuação? Eu falo que eu sempre fui um treinador na escola e um professor nos clubes, né? Eu vejo às vezes as pessoas tendo até uma diferenciação dessa atuação, né? O cara às vezes no clube ele é mais agressivo, ele é mais intenso. E para mim sempre foi um complemento, né? Porque eu sempre quis que meus alunos do colégio tivessem o rendimento, cada um na sua faixa etária, cada um na sua maturação, cada um nas suas especialidades, né? Mas tivesse um rendimento de clube, enquanto ser humano, né? Então, assim, um aluno que jogava futebol, para mim, ele tinha que jogar futsal, basquete, ele tinha que dançar, ele tinha que participar das atividades culturais. Então, eu sempre cobrei muito, sempre incentivei muito, né? Para que eles pudessem desenvolver o seu maior ápice. E eu acho que a educação física dentro da escola é uma das poucas que dá essa possibilidade, dessa mobilidade, né? Da criança se desenvolver integralmente. E no clube, sempre entendi que o esporte, tem até um grande mestre, chama Ricardo Lucena, que fala que rola além da bola, ele falava, né? Então rola muita coisa além da bola, né? Eu acho que o esporte ele é uma pequena manifestação da sociedade. Então um cara, não acredito muito que um cara que é um mau caráter na rua, ele não vai ser dentro do esporte e vice-versa. Eu acho que são complementos, né? É uma manifestação cultural o esporte também, né? Então o cara tem que ser também era o que eu pregava, assim, né? Certo. As pessoas tinham que ter boas condutas dentro da quadra, fora, né? Edu, fala pra mim o que é o projeto Vela Esportes. Aí faz quase 21 anos que eu trabalho com... 21 anos não, 25 anos, porque desde o meu primeiro ano de educação física eu já trabalhava, né? E no meio de todo esse tempo de colégio, aula no colégio, aula universidade, né? Treinador dos times, como a gente já falou aqui, recreacionista, até cerimonialista eu já fui, né? Então esse monte inteiro, e partindo um pouco da minha experiência com o CrossFit, né? 5 anos como gestor, experienciei um pouco a possibilidade de ter hoje uma empresa de gestão esportiva, né? E uma empresa hoje que a gente tem um dos maiores centros esportivos particular da cidade de Guarulhos, né? Que é ali o Centro Esportivo Figa Unimersp, que a gente está à frente, hoje com a quadra também acontecendo, né? Então é um projeto que eu tenho como interesse criar um espaço de convivência através do esporte, né? Então a gente tem corrida, tem aula de jumping, tem dança, tem crossfit, tem vôlei de praia,
beach tênis, aí na quadra tem atividades para as crianças, escola de esporte, recreação, tem um lugar de convivência, que é um restaurante, com música ao vivo, tem atividades culturais, tem curso. Então, eu queria, e é o que está acontecendo, faz um ano que a gente está nesse projeto, né? Que a gente pudesse criar um ambiente familiar completo, né? Eu que tenho 3 crianças hoje, sei da dificuldade de mobilidade, né? De você pegar um na escola, levar para o clube. Então, a minha ideia era concentrar tudo no mesmo lugar, em que a pessoa pudesse, a criança está fazendo atividade, a mãe treinando, o pai treinando, trabalhando. Então a gente criou quase que um clube, né? Quase que um clube. É uma ideia de um clube, só que um clube um pouco mais funcional, eu digo, né? Porque às vezes no clube tem grandes espaços que não é tão utilizado, né? Então, assim, eu não posso ter um espaço ali, até porque é negócio, até porque preciso de uma renda, eu não posso ter um espaço inutilizado. Então, todo espaço a gente gera negócio e a gente gera desenvolvimento, né? É um espaço muito bacana, viu? Realmente eu acho muito interessante, até porque quando eu disse no início do programa que ele não era só professor é a origem dele. Ele é um empreendedor, hoje tem mais de 50 funcionários, ou melhor, parceiros, né, Eduardo? Que estão junto com você e acreditam nesse projeto Velho Esporte, né? Porque eu hoje tenho a possibilidade de ofertar, né, oportunidade para as pessoas, né? Então, assim, ainda mais nesse momento de pandemia, vários colaboradores, como a gente chama, né? Vários colaboradores abdicaram de parte do salário até, né? Assim, não, Edu, dá para reduzir o meu um pouco aqui, e eu não deixei ninguém na mão, né? Em vez de demitir, a gente admitiu algumas pessoas para outras funções, né? Readecou. Então essa também é uma das minhas missões agora, somente em 2021, né? Criar oportunidades de fato, assim, né? Eu acredito muito que a gente pode fazer isso, e é uma linha que eu acredito muito no esporte, que é o esporte gerando emprego, gerando desenvolvimento econômico, né? Gerando oportunidade, né? Não só a parte social, que já é ótima, né? E que a gente tem um projeto social também lá, vários deles, mas um deles em destaque, que é o do kickboxer, né? Com a professora Carla. Então, obrigado aí, parabéns às crianças que estão lá, tem alguns até que já estão competindo, deve ter umas 50 crianças lá, jovens e adolescentes, né? Alguns deles até, em algumas oportunidades, eu estou dando a chance de trabalhar na própria Velho Esporte. Então é um ciclo de desenvolvimento, né? Vamos lá, vamos mudar do esporte, vamos sair um pouco dessa linha, e eu queria te perguntar como é que foi sua experiência na última eleição? Aí tudo isso aí, né, Humberto, na última eleição de 2016 eu tentei, né, falei, acho que isso pode dar um jogo, né, porque eu acredito sim que a política a gente possa mudar as coisas. E aí esse ano a gente veio de novo, né, nessa linha de que o esporte, como eu postei hoje, é o que eu acredito, o esporte faz parte da cura, o esporte gera engajamento, gera desenvolvimento econômico, desenvolvimento humano, né, e aí eu me coloquei como candidato a vereador, né, que eu acho que é uma experiência que a maioria das pessoas tinha que passar por isso, né? Ser candidato, que ali você tem uma relação quantitativa, né? Das pessoas que te apoiam e que não apoiam, né? E enquanto processo, para mim, de construção, de amizade, de engajamento com as pessoas, de conversa, né? De diálogo, de ouvir as necessidades, foi ótimo. Mas quantitativamente nas urnas não foi o que a gente esperava, né? Tivemos 672 votos, foi abaixo até da última eleição, mas sempre é aprendizado, né? Como dizem, ou a gente ganha ou a gente aprende, né? Então, quantitativamente não, mas eu tive grandes pessoas que votaram em mim, que apostaram na ideia, né? Nessa ideia desse esporte mais amplo, né? Do que o esporte que a gente vê às vezes, muito pequeno para o tamanho das possibilidades, que as grandes nações já se atentaram a isso, né? E que a gente possa construir aí politicamente alguma coisa ainda, né? Não sei se eleitoralmente, mas sempre estando próximo aí às decisões políticas também, que eu acho que é muito importante. Eu acho que um bom caráter, como uma pessoa que eu conheço que é você, dedicado, é um cara estudioso e realmente acredita e faz acontecer, eu acho que não poderia deixar de, não talvez ser candidato, aí é a sua vontade, né? Mas de não deixar de participar do esporte da cidade. Porque o esporte da cidade realmente merece ter gente como você
na cidade, participando. Eu agradeço, Humberto, porque vindo de você, que também é uma pessoa que eu respeito muito e admiro, né? E pelos cantos da cidade onde a gente anda, só ouço falar bem de você. Obrigado. Não, isso é certeza, né? A gente, tanto é que eu falo que, mesmo que hoje no momento de empresário, de empreendedor, né? Na ponta do lápis, o que se investe e o retorno é de fato por muito amor, né? Porque se a pessoa pegar o que eu investi ali já e pudesse investir em outras coisas, talvez tivesse uma rentabilidade maior. Então é uma aposta. Nesse dia até eu ouvi falar, mas o que o Edu já fez pelo esporte? Eu falei, esquece tudo que eu já fiz. Mas agora, nesse momento que a gente está na Velha Esporte, como você falou, dá uma olhada, né? O tanto que a gente aposta no esporte, financeiramente até, né? Investindo nesse espaço. Nesse momento de pandemia, então, é uma luta constante para a sobrevivência, tanto, né, tanto do CPF como do CNPJ, né? Então, essa aposta no esporte, isso aí é a minha missão, é o que eu vou fazer e é o que eu quero que meus filhos me vejam fazendo, que eles possam usufruir disso. Se não forem trabalhar no esporte, que o esporte possa ter feito parte da vida deles, né? Que faça parte, né? E que eles tenham bons exemplos. Ou trabalhem como eu trabalho no esporte, ou usem o esporte como você, que já trabalhou dentro do esporte e hoje tem certeza que usa os ensinamentos para a profissão, né? Eu peço a você, corretor, que dê uma atenção especial ao Guia dos Imóveis, o nosso amigo Cláudio. Porque o Cláudio é um cara que sempre foi batalhador pela nossa profissão. Tudo que eu sempre pedi para o Cláudio, ele sempre me apoiou. Então, eu queria mandar um abraço para o Cláudio e espero um dia poder trazê-lo no meu programa, que ele é meio envergonhado, trabalha, um grande jornalista, mas é meio envergonhado, não quer vir no meu programa não. Mas o Guia do Imóvel, realmente para você, corretor, anuncie. Ele regionalizado, ele dá um retorno muito bom, tá? Um abraço, viu, Cláudio? Edu, quais são os seus projetos futuros? Queria também mandar um abraço pro Donegatti aí, um grande parceiro, né? Às vezes a gente vê o mundo da forma que tá e as pessoas do bem, a gente parece que inverteu o processo, né? Não inverteu não, as pessoas do bem têm que ser exaltadas mesmo, e o Donegatti, vocês são pessoas, Ronel, que é um dos que você falou aí, dos imobiliários também, dos corretores, tem que ser exaltados, são ótimas pessoas. Humberto, a gente agora tô totalmente focado na Velha Esporte, né? Em que hoje nós estamos trabalhando dentro desse complexo esportivo, mas eu tenho a ideia assim de que a Velha Esporte possa ser uma marca, né? A gente está até vendo um símbolo agora, que eu falo, toda marca tem que ter um símbolo para que isso possa ficar registrado e que a gente possa, através dessa marca, engajar diversas questões, né? Uma delas, que será o meu grande foco em 2021, é a questão da sustentabilidade, né? Então, espero que a minha marca Velha Esporte, junto com o Caio, que é meu sócio, né? Que a gente possa, através do esporte e do espaço que a gente tem, despertar para a questão da sustentabilidade, né? Da proteção da natureza e da sustentabilidade não só da natureza, mas das empresas, né? Então, espero eu poder também prestar assessoria para outras empresas, para outros empresários no ramo esportivo, no ramo fitness, né? E que a gente possa passar por esse momento de grande aprendizado, né? Então, 2021, eu quero deixar a marca muito mais forte e expandir um pouco mais, principalmente em relação à assessoria a algumas outras empresas aí. Legal. Gostei muito desse bate-papo com o Edu Vela, professor, empreendedor e muito mais, tá? Assim, Edu, eu queria realmente agradecer ao nosso convite, você estar presente no nosso programa. Eu acho que é sempre importante a gente valorizar a quem gosta da nossa cidade. Assim como nós, corretores de imóvel, todo professor, todo médico, todo comerciante, todo empresário, todo industrial, ele tem o mesmo sentimento que nós temos, de que nossa cidade cresça, desenvolva, né? Nós somos quase 1,5 milhão de habitantes e nós merecemos uma cidade melhor. Eu agradeço a sua audiência e deixo para aqui um grande abraço a todos os amigos. Feliz 2021 a todos.
Um abraço e até o próximo programa.